Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. É o quadro de hoje. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma recomendação do irmão Paiva é a seguinte, até pela nossa felicidade em todos os momentos da vida. Abrir aspas. Nas horas de tristeza, está no blog paivaneto.com, nas horas de tristeza, abram e leiam o Santo Evangelho Apocalipse do Mestre amado. Sintam o poder extraordinário de Jesus e verão que sua alma se tornará mais forte e mais feliz. Essa recomendação nós acatamos sim, porque é ela que nos dá base para que a gente possa se fortalecer. Por isso, a gente tem esse espaço, uma iniciativa também do irmão Paiva Neto, para que todos possam tirar suas dúvidas. Então, entre em contato, trazendo qualquer preocupação que você tenha, dúvidas quanto ao Santo Evangelho de Jesus. Hoje com a gente, o ministro pregador da religião divina, irmão Jaime Bertolin. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Juliana. É sempre um prazer, uma honra estarmos aqui na comunicação 100% Jesus, estudando o Santo Evangelho do Mestre Divino. Todo mundo também pelo YouTube, pode deixar no chat a sua pergunta. Muito obrigada pela audiência. Irmão Jaime, a gente começa com a pergunta do Paulo Roberto Teixeira, de Goiânia, em Goiás. Disse assim: não entendo a passagem da cura do endemoninhado gadareno, segundo o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Ele pergunta: por que foi preciso sacrificar os porcos? Ok, primeiramente o nosso obrigado ao nosso amigo e irmão Paulo Roberto Teixeira, diretamente de Goiânia, pela sua pergunta, pela sua participação. Eu convido você a estudarmos aqui, junto com o nosso irmão Paiva, no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. E na página 137, o irmão Paiva Neto explica para todos nós essa passagem que você tem dúvida, Paulo Roberto. O Gadareno e a lição do céu. Escreve o presidente pregador da religião divina. Na passagem bíblica, a cura do endemoniado Gadareno, constante do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 14, podemos ler no versículo 13 que os espíritos imundos que atormentavam o habitante de Gádara foram expulsos dele pelo Cristo. Em seguida, Jesus autorizou esses obsessores a se dirigir aos porcos que acabaram se precipitando de espinhadeiro abaixo. Há alguém que, porventura, possa não ter compreendido o fenômeno espiritual que se operou em torno de tão intrigante evento? Convido à leitura de trecho de um estudo psicográfico desenvolvido por Jean-Baptiste Rostand, viveu entre nós entre 1806 e 1879, em Revelação da Revelação. Trata-se de esclarecedora lição constante da doutrina do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que seu saudoso proclamador, Alziro Zarur, publicou na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1970. Nos fala então Rostand. A homens materiais são necessários ensinamentos de feição material. Aí já está a primeira lição para nós também compreendermos. Jesus precisava falar para aqueles homens de maneira que eles entendessem, que eles percebessem a gravidade da situação daquele gadareno com todos aqueles obsessores. Então, precisava ser algo que eles entendessem, que eles compreendessem, perfeito? Mas continua Rostand dizendo o seguinte: querendo dar a entender aos homens até que ponto eram perigosos e repelentes os obsessores, Jesus permitiu que os que atuavam desde tanto tempo, de modo tão violento e cruel, quanto extraordinário aos olhos humanos,
sobre aquele demoníaco, isto é, sobre o Geraseno que trazia um subjugado, Jesus então permitiu assombrassem os porcos que ali perto pastavam. Outro comentário aqui. Vejam que a situação daquele homem, aquele espírito encarnado, era doloroso, era muita dor, era muito sofrimento. Por quê? Porque aqueles obsessores estavam ali cruelmente, violentamente, amarrando a evolução daquela criatura, prejudicando a sua evolução, fazendo-o sofrer em todos os sentidos. Mas continua Rostand dizendo o seguinte: observai que os obsessores se satisfizeram com o espantar dos porcos. Evidentemente, não foram habitar neles. Assim como o subjugador não habita o subjugado, limitando-se a influenciá-lo por meio de uma ação fluídica, permanecendo ao seu lado e atuando moralmente sobre ele, também os espíritos impuros, que obedecendo à vontade de Jesus, se colocaram na sua passagem para servir de instrumento à lição que ele desejava dar. Se acercaram, aqueles espíritos, se acercaram dos porcos e os espantaram, impelindo-os a se precipitarem no lago. Então, para uma situação material, para povos ainda extremamente materialistas, a lição precisava falar fundo àquelas criaturas. E o nosso irmão que vivia aquela obsessão era um espírito sofredor. Então, Jesus precisava libertá-lo, precisava acabar com aquela situação e mostrar para aquele povo como era importante a ação daqueles obsessores, como eles eram, como faziam sofrer aquele espírito. Então, Jesus, nessa hora, mostra que muito mais valia aquele Geraseno do que os nossos irmãos animais, e promoveu a libertação daquela alma, daquele espírito. E a lição oferecida certamente serviu para todos, como serve para todos nós, tomarmos cuidado com os inimigos invisíveis, os lobos invisíveis, de que nos fala o irmão Paiva nesse livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. E eu digo a você, Paulo Roberto, se você não tem, procure a Igreja Ecumênica da Religião Divina aí em Goiânia, adquiram, você vai ter lições maravilhosas aqui, vai aprender a se defender de todos esses obsessores, lobos invisíveis, que estão aí, estão dando sopa, como diz o povo. Mas, lendo esse livro, nós aprendemos a nos defender desses inimigos invisíveis. Muito obrigado, Paulo Roberto, pela sua pergunta. A gente endossa esse agradecimento, viu? A próxima, irmão Jaime, é do Antônio Bresser, de Tatuí, em São Paulo. Questiona o seguinte: se Jesus deixou um novo mandamento, por que perguntou ao jovem rico se ele conhecia os mandamentos? Muito bem, nosso amigo de Tatuí, o Antônio Bresser. Vamos ao Evangelho de Jesus, Santo Evangelho do Cristo. Essa passagem está narrada no capítulo 10º do evangelista Marcos, capítulo 10º, versículos de 17 a 22. Vamos ler então, o que é que nos ensina Jesus. A passagem é o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o Cristo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Perguntando para ele: Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta.
Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. O jovem, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha que lição fabulosa nos dá o Cristo nessa passagem. E o nosso irmão Antônio Brest pergunta, né? Se Jesus trouxe o novo mandamento, por que vai perguntar àquele jovem se ele conhecia os mandamentos? Muito bem. Àquele momento, Jesus ainda não tinha apresentado o seu novo mandamento. Ele está relatado pelo evangelista João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, que é que nos ensina o novo mandamento de Jesus. Vamos rememorar? Está lá no versículo 34 e 35. Jesus ensinando: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, nesse momento que Jesus traz o seu novo mandamento, não é esse instante em que ele vai atender o jovem rico. O jovem rico conhecia até então os mandamentos trazidos por Moisés, os 10 mandamentos. Quando Jesus pergunta a ele se ele conhecia, e ele diz que desde a sua juventude, mostra então que esse jovem era um jovem que conhecia, que estudava, tinha noção da lei mosaica, que era a que prevalecia até a chegada do Cristo, que ao trazer o amor revelado através do seu novo mandamento, vai iluminar a Bíblia Sagrada como um todo e vai juntar os 10 mandamentos num só, que é o seu novo mandamento. Então, quando Jesus pergunta a ele se ele conhecia os mandamentos, Jesus estava fazendo um teste com ele. Jesus estava verificando quanto ele tinha de entendimento, de compreensão e quanto ele praticava aqueles 10 mandamentos. E Jesus então pergunta: você conhece? Muito bom. Então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Vejamos, irmãos, que esse jovem pergunta a Jesus, no versículo 17, pergunta a Jesus primeiramente o quê? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Não é isso? O que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com o seu futuro espiritual. Jesus, no versículo 21, dá a chave para todos nós. Olha quando Jesus diz assim: e Jesus, fitando-o, o amou. Quer dizer, Jesus percebeu que era um espírito bom, era um jovem que vivia de acordo com a lei mosaica. Mas aquele jovem precisava dar um salto, precisava fazer o seu crescimento exponencial a partir daquele encontro com o Cristo. E Jesus o amou. E aí Jesus dá a chave para ele, que dá a chave para todos nós. E Jesus diz a ele: muito bem, já que você conhece toda a lei do mosaica, agora é preciso que você então coloque esses ensinamentos em primeiro lugar. Assim como o mestre vai nos dizer, e Mateus registrou no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ora, aquele jovem que conhecia tanto os mandamentos mosaicos, naquele momento ficou preso às coisas materiais. Não se libertou das coisas materiais. Jesus certamente não estava pedindo para ele ficar pobre, não. Jesus estava mostrando para ele que precisava haver um desprendimento das coisas materiais. Se ele fosse capaz disso, então ele já praticava os ensinamentos que estavam em vigor naquela época, estaria demonstrando que sim, ele havia compreendido a mensagem de Jesus. Ele estava preparado para entrar na vida eterna, conhecer toda a vida eterna, mas para isso era preciso que ele então abrisse mão
das coisas materiais, no sentido de não ser escravo delas. E ele mostrou que ainda era escravo, porque ele ficou triste, ele viu que tinha muitas propriedades, e aí ele trocou a vida eterna pela vida passageira, infelizmente. Fica a grande lição para todos nós. As coisas materiais são importantes, são necessárias, mas nós não devemos nos escravizar a nenhuma delas. Em primeiro lugar, está o Espírito, como nos ensina a religião divina. O irmão Paiva lembra sempre, estamos corpo, na matéria, vivendo esse corpo material, mas ele completa, somos espírito. E como espírito, precisamos valorizar, em primeiro lugar, os ensinamentos que espiritualmente vão nos elevar e vão nos dar condições de administrarmos a nossa vida material. Fica aí a grande lição do Mestre Jesus para todos nós. E o nosso agradecimento a você, Bresser, pelo seu pedido, pela sua pergunta, pela sua participação. A todos, que mandaram, ao Paulo Roberto também. Se você ainda tem dúvidas, quer destacar algum versículo, algum capítulo do Santo Evangelho de Jesus, você chegou no lugar certo aqui na Boa Vontade TV, na super rede Boa Vontade de Rádio. Manda pra gente pelo 99831-81951, o DDD. Manda a sua pergunta. Obrigada, irmão Jaime, pelos esclarecimentos, por representar a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Um abraço, Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, um abraço a todos e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem, ministro pregador, irmão Jaime Bertolin. Irmão Paiva ainda alerta sobre não conhecermos a nossa origem. Que se nós não conhecermos, se não soubermos, como destaca em um dos artigos no seu blog paivaneto.com, se não soubermos a nossa origem, todos os nossos atos poderão ser equivocados e vão desabar em cima de erro sobre erro. Erro sobre erros. Então, fico alerta para a gente buscar o conhecimento espiritual. Qualquer dúvida, procure a religião do terceiro milênio mais próxima de você. A gente deixa mais uma vez o contato, 99831-8195. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus.